Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui com o Pedro. O Pedro tem um perfil que fala de cinema chamado Vi nos Filmes, que é um perfil semelhante ao meu. Ele fala com mais profundidade, ele gosta muito dos filmes da A24. Pedro, é um prazer tê-lo aqui hoje. Opa, o prazer é todo meu, Pedro também, né? Pedro, eu quero começar te perguntando da Disney, porque a Disney tem sido muito criticada. Muitas pessoas falam de que ela não é mais autêntica, né? Ela está muito seguindo pautas muito progressistas que nem todas as pessoas gostam muito, e ela também tem sido criticada por tá investindo só em remakes, em sequências, né? Então, assim, ela tem sido acusada de perder aquela criatividade. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo que eu entendo isso mais como uma jogada de marketing mesmo da Disney. O Pete Docter, que é o diretor de Divertidamente do primeiro filme, inclusive ele deu uma entrevista recentemente que ele fala que está muito difícil agradar o público se não for consequências com continuações, porque sempre que eles tentam fazer uma coisa bem diferente, bem original, isso não é bem recebido pelo público. Então eu acho que às vezes, financeiramente, seja mais vantajoso para a Disney investir em algo que vai agradar uma certa parte da audiência, mas 100% dessa parte, do que eles investirem em algo original que agrade 30% de um nicho e 30% de outro. Uhum. É engraçado, enquanto você estava falando, que eu pensei nos videogames também, né? Então, assim, hoje os jogos, todos eles são sequências, né? Todos eles têm um nome muito forte, muito pesado, porque acaba que as produções ficaram cada vez mais caras, né? Então, você pega um jogo de videogame, alguns chegam a custar 500 milhões de dólares, 600, alguns chegam a custar quase US$ 1 bilhão de produção, né? Então, as empresas estão cada vez mais reticentes a investir em algo que não foi validado ou que não tem um nome muito forte. E isso a gente está vendo no cinema também, né? As empresas cada vez mais apostando em franquias. E aí, como é que você acha que isso impacta no nosso futuro, assim? Porque essas grandes franquias, elas foram construídas a partir de uma ideia original, inovadora, né? Agora, quando você vive num mundo que a gente só vê continuação, só vê as mesmas histórias, né? Um rearranjo das mesmas histórias, das mesmas franquias, isso compromete a criatividade. Como é que você vê isso? Então, isso é complicado, até porque é aquela coisa de que o ser humano ele tem medo do que ele não conhece. Mais fácil para o público aceitar o que eles já conhecem, ou seja, uma continuação, né, uma sequência. Então, os estúdios eles ficam aí, tanto de videogame quanto de filmes, apostando nessa nostalgia, É. revivendo uma saga ou um filme muito antigo, na esperança de, além de chamar a atenção dos públicos mais jovens, chamar a atenção também dos adultos que viveram a época no passado, para reviver essa experiência. Só que eu acho que uma hora isso vai acabar, porque uma hora vai saturar e aí eles vão ter que apostar em alguma produção original, e aí a produção original que bombar lá, que for um sucesso de bilheteria, eles vão, né, utilizar para dar várias sequências e continuar tirando leite dessa vaca mesmo, assim, até saturar e eles terem que... Assim, a necessidade da originalidade, ela é nichada, infelizmente. Uhum. Agora, muita gente fala também que não estão curtindo novas histórias, porque todas essas novas histórias, elas vêm muito carregadas de ideias progressistas, que muita gente acusa de ser lacração, né? Então, como você vê isso, no caso específico da Disney? Porque eu acho que se a gente discute uma coisa sem falar especificamente sobre o que a gente está falando, as pessoas podem ter uma interpretação equivocada, né? No caso especificamente da Disney, como é que você está vendo esse direcionamento, essas pautas da Disney que ela está querendo trazer para o público e para a família, principalmente? Então fica meio implícito se isso é uma jogada de marketing ou se é uma ideia mesmo de revolucionar o cinema. Porque eles estão com várias histórias que já existem, reinventando essas histórias, trocando, né, personagens, características, e isso fica meio, assim, as pessoas ficam sem entender qual é o objetivo deles com isso. Se eles realmente querem trazer uma representatividade, né, um progressismo para essas mesmas histórias, dar uma nova visão, uma nova oportunidade, ou se isso é só uma jogada de marketing porque sabe que muita gente vai atacar e
o fale bem e o fale mal também gera dinheiro. né, promove o filme. E além disso, a Disney com certeza faz o filme com uma planilha do lado dela, né? Então, assim, ela já percebeu que o público que consome os filmes dela mudou, né? Então, assim, a própria demografia dos Estados Unidos, por exemplo, mudou bastante, né? Então, assim, a gente tem lá um número muito maior de latinos, de negros, e isso tudo, quando ela faz um filme, ela, né, busca colocar essa representatividade dos filmes também, né? Então, eu acho que tem muito fator mercadológico que se sobrepõe com certeza ao fator ideológico, né? As pessoas, elas vão muito no que, a Disney tá querendo isso, tá querendo aquilo, a Disney tá querendo destruir o mundo, ou a Disney quer salvar o mundo, mas na verdade, muitas vezes é uma questão mais mercadológica que qualquer outra coisa, né? Você pensa mais ou menos assim? Cara, assim, como qualquer outra empresa, né, eles não estão interessados em fazer algo que não vai gerar um lucro. Uhum, Então, eles podem sim estar interessados nessa representatividade, mas se essa representatividade fosse tão negativa uhum, quanto o pessoal fala, eles teriam aberto mão disso. uhum. Entendeu? É interessante trazer novos valores. A gente vem de uma época, né, onde a gente não tinha mesmo nada de representatividade, a gente só tinha os mesmos personagens brancos, seguindo os mesmos padrões. Então, eles estão investindo realmente muito nisso. Ou em criar personagens novos, como é o caso de Encanto, por exemplo, que são personagens que não são dos Estados Unidos, ou personagens, né, latinos, personagens negros, ou então reinventar histórias que já existem, dando essa nova representatividade. É. Agora, eu gosto muito da representatividade, eu acho um fator muito importante, mas uma coisa que me incomoda bastante é o politicamente correto, né? Então, assim, eu estava assistindo recentemente, essa semana, o Aladdin, que era um dos meus filmes favoritos, né? Live action. Não, o Aladdin desenho mesmo, 1992, o primeiro. E assim, eu acho aquele filme super divertido, bacana. Ele é construído em cima de uma cultura, né, da cultura árabe. Ele é caricato em relação àquela cultura, como todo filme, desenho, né, para que se tenha humor. Só que antes do filme vem uma mensagem, olha, esse filme ele foi construído sobre, né, em outros tempos e a gente pede desculpa por esse filme, só que ao invés de tirá-lo da biblioteca, a gente optou por deixar e reconhecer o nosso erro. E eu vi o filme e falei, poxa, às vezes eu era criança e não conseguia ver a maldade. E eu vi e falei assim, poxa, o que tem demais esse filme? Né? Será que ele é tão ofensivo assim ao povo árabe, à cultura? Como é que você vê isso? Você não acha que está tendo um excesso também? Eu acho que é um cuidado que eles, assim, têm que ter para salvar a pele deles mesmo. Porque, né, para evitar cair num processo, para evitar cair qualquer coisa, porque como eles estão tratando de filmes infantis, em sua maioria, né, eles tratam com crianças, muita coisa pode ser vista como uma influência negativa para as crianças, e eles têm que, né, tentar se livrar disso aí, para evitar cair numa contradição ou cair num processo. É engraçado a gente pensar isso num momento que teve uma ascensão absurda de YouTubers, muitos deles falando palavrão o tempo todo, fazendo todo tipo de loucura né, então esse contraste assim, né, que a gente vê, né, porque eu acho que no fundo, se uma coisa não tem autenticidade, se ela, né, tá muito preocupada em seguir todos os padrões né, morais, éticos, acaba que ela fica fria, né? Você entende quando eu falo fria? Ela fica Sem personalidade. sem personalidade e acaba não agradando, assim, as pessoas, né? Eu concordo. Você vai seguindo a mesma linha de raciocínio sempre, né? É. Sempre o mesmo começo, o mesmo meio e o mesmo final, porque tem que terminar desse jeito para encaixar nos padrões que estão sendo impostos aí, né, pela sociedade. E aí nisso a gente vai tendo filme sem personalidade mesmo. Agora, falando em autenticidade, uma produtora que está aí na contramão disso tudo é a A24. Você vê muita personalidade nos filmes dela, muita originalidade. Como que você vê o impacto da A24 no mundo do cinema? Eu acho que atualmente a A24 é uma das maiores produtoras e distribuidoras de filmes do mercado internacional, principalmente pelo fato deles darem visibilidade para pequenos artistas. Então tem vários diretores, vários roteiristas que começaram em filmes deles e que hoje são diretores indicados ao Oscar e tal, coisa que uma empresa major assim que né, de blockbusters não faria.
não arriscaria apostar em alguém desconhecido para desenvolver um filme com um orçamento, às vezes, um pouco maior. Uhum. O que eu acho interessante da 24 é que ela armou uma forma de driblar essa lógica mercadológica do cinema, né? Porque qual que é a lógica? Você precisa de grandes orçamentos para fazer grandes produções. E aí você não pode pegar esse dinheiro todo e investir numa ideia muito original, porque numa dessas você quebra a empresa, né? Vamos supor, alguém chega lá e fala assim, olha, eu preciso de, sei lá, 200 milhões de dólares para fazer tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Se a empresa é sua, você aporta o dinheiro? É difícil. Não tem jeito, né? Você vai falar, né? Você vai começar a contar a história, a pessoa vai ficar doida. E a 24 conseguiu driblar isso através das redes sociais, né? Através de engajamento, pegando pessoas que já tinham engajamento nas redes sociais para promover os filmes e fazendo uma divulgação orgânica, né? E tá aí, né? Para nossa felicidade, né? E outra coisa que eu acho que entra né, assim, entre aspas, contradição com o que você falou, porque, assim, é difícil apostar 200 milhões num filme como todo lugar ao mesmo tempo. Então, a maioria das empresas, elas apostam muito mais em uma pessoa que já é conhecida no mercado, com uma ideia que relativamente não é original, sendo que eu também acho isso uma aposta arriscada. Uhum, agora, uma coisa que eu tenho observado bastante é o fator dos influenciadores na performance de um filme, né? Isso mudou completamente a dinâmica. Você vê que tem filme que ele vai muito bem ou que ele flopa por uma questão da rede social mesmo, né? Que o pessoal começa a falar bem, começa a falar mal, e às vezes o filme... Tem 2 filmes, os 2 são igualmente bons. Um vai para as alturas porque as pessoas começam a falar bem, e o outro, né, flopa completamente. Como é que você vê essa dinâmica? Eu acho que o investimento que eles estão fazendo com o marketing pelas redes sociais tem sido muito benéfico para as bilheterias, porque as pessoas elas estão cada vez mais imediatistas. Então, às vezes, né, rolando ali no Instagram, no TikTok, vendo vários vídeos rápidos falando do mesmo assunto, até no subconsciente mesmo da pessoa, ela já fica curiosa em ver aquilo. Até mesmo várias pessoas falando que o filme é muito ruim, isso atiça a curiosidade das pessoas. Então, aquela frequência de ver a mesma coisa, o mesmo assunto sendo falado por várias pessoas diferentes, isso também é importante, né? A visualização da pessoa. Porque não é como se o usuário estivesse lendo, que ele não sabe quem está por trás da tela. A pessoa chega e tem uma conversa olhando para a câmera, como se estivesse realmente falando para o usuário que o filme é bom, que o filme é isso, que o filme é aquilo. Então, várias pessoas falando para o mesmo usuário de um filme, olhando no olho dele, né, através do celular, isso está sendo de um impacto muito grande. Uma coisa que eu tenho percebido também é que os influenciadores estão influenciando outros influenciadores. E isso cria uma corrente, né? Então, o filme chega, por exemplo, eu acompanho o Ei Nerd, ele nunca faz a crítica antes de todo mundo, né? Ele sempre espera. Por quê? Porque ele vê outras críticas, ele vê o que outras pessoas estão falando. Por quê? Porque ele tem um canal muito grande. Então, ele não pode arriscar falar uma coisa que não tem nada a ver com a opinião geral. Aí ele espera um ou outro tá falando tal, aí ele vai lá e dá a opinião dele. Aí influencia outros influenciadores e tal. Então fica aquela coisa de Maria vai com as outras, né? E eu acho que isso acaba colocando os filmes na roleta russa. É uma aposta muito grande, né? Você soltar um filme assim, você não sabe o que o público vai falar e você não sabe se isso vai repercutir bem. Tem muito filme bom que não tem marketing, assim, pelas redes sociais, porque exatamente como você falou. Vamos supor que o Ei Nerd espere os pequenos influenciadores falarem do filme e ele resolve não soltar a opinião dele. Talvez isso impacte de forma extremamente negativa, porque ele não soltando, a opinião fica só nos pequenos influenciadores e as outras pessoas que seriam influenciadas por ele também deixam de assistir, deixam de falar sobre o filme. Entendeu? É aquela coisa. Quanto mais o filme for acessível, mais for visto e mais for comentado nas redes sociais, mais bilheteria ele tem. Agora, voltando a falar de Disney, a Disney adquiriu a Marvel, adquiriu a Pixar, depois adquiriu Star Wars, né? Quando a Disney adquiriu a Pixar, o Steve Jobs falou assim, nossa, eu não vou vender para vocês antes, né? Vou vender para vocês de jeito nenhum, que vocês vão destruir a empresa, porque a empresa
ela vive... A Pixar é a criatividade, né? É um processo mais elaborado de pensar, discutir ideia. Vocês querem fazer coisa em né? Colocar em linha de produção, rapidinho vocês vão destruir a Pixar. A Disney respeitou a Pixar segue o tempo dela, né? Desenvolve... Você não vê todo ano o lançamento da Pixar, 2, 3, por exemplo, igual ela faz com a Marvel, com a Star Wars. Já a Marvel, ela teve um período, né, de muito sucesso e, né, acabou, assim, depois que a Disney colocou uma produção em cima da outra. E o Star Wars também, assim, eu desisti de tentar conseguir acompanhar Star Wars, que tem tantas histórias, spin-off. Você compartilha da mesma opinião? Que a Disney está destruindo essas franquias? Você vê algum caminho de volta? É o que eu falei no começo, que eu acho que, assim, tá ok pra viabilização da Disney, né? Tentar explorar ao máximo desses universos e tirar ali da nostalgia do público, utilizando as mesmas fórmulas que ela sabe que o público conhece e gosta, mas uma hora isso vai acabar e eles vão ter que apostar na originalidade, que é o que foi acontecendo com Star Wars. A nova trilogia, por exemplo, ela não foi muito bem vista pelo público, e aí depois, se não me engano, teve mais uma produção, tiveram os spin-offs, que também não foram bem vistos pelo público, teve o Rogue One, que foi uma coisa mais original, que foi muito bem vista, e a série do Mandalorian, que também foi super original e super bem vista. E aí, com o lançamento da série do Mandalorian, eles falaram, vamos aproveitar o gancho, né, e lançar mais séries do universo Star Wars. Só que aí, perde-se um pouco dessa originalidade, e aí chega uma hora que não dá mais, que eles vão ter que lançar um outro Mandalorian, por exemplo, né, um outro Rogue One, uma outra coisa bem original, para retomar esse fôlego do público e dos fãs. É sempre aquela coisa, deu certo, vamos fazer 100. Aí começou a dar errado, muda. É a lógica capitalista, assim, de produção em escala que tem mudado cada vez mais, né? A questão deixou de ser, mas isso é um papo de economia, mas deixou a tônica do capitalismo deixou de ser tanto a escalabilidade das coisas, né? Agora vamos falar de cinema. Eu acho cinema uma coisa maravilhosa. Eu acho que ela é muito mais importante que a gente tem noção, né? Porque você entrar para uma sala de cinema é você se desconectar, é você focar em algo durante 2 horas, em um ambiente escuro, né? Então, assim, isso num contexto que a gente é notificado toda hora, que a gente é bombardeado por informação, WhatsApp, Facebook, Instagram, é uma coisa muito positiva, né? Agora, o cinema, ele está cada vez mais ameaçado pelos streamings, por novas tecnologias, como de realidade virtual. E isso aconteceu ainda de forma mais acelerada depois da pandemia, né? Que as pessoas começaram até as produtoras começaram a entregar direto o conteúdo no streaming sem passar no cinema. Como é que você vê isso? Você vê o cinema continua tendo um horizonte ou você acha que tende a acabar? Eu acho que sim, eu acho que ele continua tendo um horizonte, até porque a experiência do streaming ela nunca vai se comparar ao cinema, principalmente por esse fato de você falar de desconexão, né? A pessoa ela entra na sala de cinema, ela entra para aquilo, até mesmo as locadoras, porque, né, na época das locadoras você tinha todo um ritual para alugar um filme, cara. Você não ia assistir qualquer coisa, porque você tinha que sair de casa, você tinha que ir lá alugar o filme, que você ia ter que voltar para devolver, entendeu? Você ia pagar por aquele filme, você não ia pagar igual o streaming, que você paga uma mensalidade para ter vários filmes, porque é muito cômodo você assistir algo de baixa qualidade, porque já tá ali mesmo, entendeu? Já tá ali na sua mão, a 2 cliques do controle remoto. Então, assim, essa exclusividade do cinema eu acho que ainda é muito importante. Se você pegar uma pessoa que vai frequentemente, assim, digamos, uma vez na semana no cinema, por aí, essa pessoa não assiste muito filme ruim. Por quê? Porque ela tem que pensar para fazer isso. Não é só ir assistir, porque não é tão simples. Em contrapartida, eu acho que o streaming é benéfico porque ele ajuda a democratizar a cultura. Muitas pessoas não têm acesso a cinema, por incrível que pareça, né? Tem muitas cidades do interior e tal, que a pessoa não tem acesso nenhum ao cinema, que o cinema é mais próximo é em outra cidade. Então, o fato do filme chegar no streaming, às vezes, é a única oportunidade que a pessoa tem de assistir. Então, isso acaba sendo muito benéfico também, mas eu acho que não tira o mérito do cinema. Com certeza. Quando você falou da videolocadora, era isso mesmo, né? A gente ia e tinha, né? Eu lembro da Blockbuster, a Blockbuster era delicioso.
E eu fico pensando assim, que as coisas estão mudando, não necessariamente para melhor, né? Porque a gente tem optado por experiências mais cômodas em detrimento das mais valiosas. Então, é, era mais difícil você ir na locadora, ou é mais difícil você ir no cinema, tudo. Mas a experiência como um todo, ela era mais gostosa. Porque hoje, quantas pessoas, né, deve ter uma estatística disso, mas pouquíssimas pessoas devem ver o filme do começo ao fim. O tempo médio de visualização dos filmes da Netflix, eu acho que deve ser em torno de 20 minutos. As pessoas não assistem, então elas assistem um filme picadinho ali, picadinho aqui, e aí as produtoras têm que cada vez mais fazer aquele filme que a cada 10 minutos acontece uma coisa chocante. Você vê isso muito em séries. O primeiro capítulo da série é quase um teaser, né? Em que tá acontecendo uma coisa chocante nos 10 primeiros minutos, aí depois... Eu lembro de House of Cards, você chegou a assistir? Assisti. Cara, primeiro o capítulo, ele é todo assim, né? Pra te prender a todo momento. E aí deu o segundo que vai contar a história. Então, assim, não é uma coisa positiva que aconteceu, né? E é uma coisa que a gente não consegue sair dela, porque é uma realidade imperativa, né? É imediatista, né? Igual eu falei, as pessoas estão ficando cada vez mais imediatistas. Então, se não acontece alguma coisa lá, em cada 10 minutos para manter a atenção da pessoa, ela abandona. Então, ela pega o celular que está ali do lado para, né, mexer em outra coisa. Às vezes, se o filme tiver dublado, até a pessoa não precisa nem tá olhando para a tela, né, cara? Tá fazendo ali outra coisa, tá ouvindo o áudio e é isso. E fala que assistiu o filme. Isso eu acho que é terrível. Eu acho que tem pouca gente falando disso. E é uma coisa que tem um impacto terrível. Tá totalmente relacionado com o aumento dos casos de depressão e de ansiedade que a gente está vendo. Mas, enfim. E eu acho que as redes sociais têm um grande impacto nisso. Enorme. Agora, voltando a falar de cinema, como é que você vê as salas premium e o cinema drive-in? Você vê uma alternativa viável? Eu vejo uma alternativa muito viável nisso. O drive-in já é conhecido, né, de muito tempo atrás. E ter cinema drive-in ainda, ter essas sessões exclusivas de madrugada e tal, isso traz uma experiência diferente, que deixa só de ser uma simples ida ao cinema, né? E traz um pouco da nostalgia também de reviver os tempos passados que muita gente sente saudade, né? Inclusive eu. Né? Épocas que não voltam. Você chegou a pegar cinema drive-in? Não, né? Não, mas de épocas... Não. As épocas passadas, tipo sessões de madrugada. Antigamente tinha muito cinema de rua. Tinha. Hoje em dia acabaram muitos cinemas de rua, continuam acabando, entendeu? Mas aí às vezes tem uma sessão que tem no cinema de rua, já é uma coisa completamente diferente, entendeu? Eu vou pela nostalgia também. E esse Eu peguei a época que tinha a maioria dos cinemas de rua. Maioria não, mas mais do que temos hoje. E as salas premium eu acho uma experiência sensacional. Porque é todo o programa. Acaba que fica muito caro, né, realmente. Mas é uma experiência gostosa, né? Você chegar... Eu tenho toda a minha rotina. Eu chego, como meu japonesinho, pode levar o japonês para a sala de cinema, pode pedir um vinho, a poltrona reclina, você tá dentro do cinema, você não pode pegar no celular, eu volto renovado, é minha terapia. Você tem uma experiência quase como, né, as pessoas que falam que não gostam de cinema porque não é tão confortável quanto a própria casa, ali É mais que em casa. E tem o fator de estar em outro ambiente também, sair um pouco, né? Cara, sair da normalidade, né? Eu recomendo muito, é minha terapia. Eu fazia meditação antes, substitui pelo cinema. Tem a sala premiere que tem aqui do Shopping Ponteio, cara, ali é outra experiência. Eu queria que você falasse agora dos filmes de alto orçamento. O que você vê para eles, para o futuro deles? Porque o que a gente tem acompanhado é que as pessoas estão querendo cada vez mais um conteúdo nichado. Porque antes as pessoas não tinham a disponibilidade de, igual tem hoje, um youtuber que fala só sobre pesca, por exemplo, né? Aí tá cada vez mais ficando subnichado. Então, a pessoa fala de pesca na Amazônia. Então, a gente está fazendo um podcast aqui que a gente fala mais sobre cinema com uma perspectiva mais de dar profundidade aos assuntos, tal. Tem gente que fala mais sobre o cinema, as fofocas do cinema, tem outros que falam só de filmes de ação, de filme nerd, tem outros que só falam de Marvel.
E isso tudo fez com que o comportamento do consumidor mudasse e falasse assim, olha, eu quero um conteúdo que comunique comigo, eu não quero um conteúdo que ele é genérico. Quando você vai fazer um filme que você espera $1 bilhão de arrecadação, você quer que todo mundo veja, né? E quando você não consegue fazer uma coisa nichada que é para todo mundo, né? Então, por isso que eu te pergunto, você acha que esses filmes de altíssimo orçamento, que objetivam, né, todas as pessoas do mundo, eles tendem a acabar, eles têm o espaço dele, como é que você vê isso? Eu acho que eles não tendem a acabar, eu acho que realmente eles têm o espaço deles, porque muitas pessoas não estão querendo algo tão original, tão nichado, entendeu? Estão querendo mais ver ação mesmo, ver tiro, ver explosão, que é o que a maioria desses filmes traz, né? Efeitos especiais, eu acho também que os efeitos especiais desses filmes de grande orçamento são um grande atrativo para o público, entendeu? Tanto quanto CGI mesmo, quanto efeitos práticos. Eu acho que quando o filme ele foca nos aspectos técnicos, já que ele vai deixar o roteiro ali de lado, e ele resolve investir mesmo nesses aspectos técnicos, não para ter uma coisa mais cara, mas sim uma coisa mais bem construída, como é o caso do Mad Max. O Mad Max, os aspectos técnicos do Mad Max são extraordinários. A fotografia é uma coisa que até quem não entende de fotografia gosta do filme, sabe? É impossível você ver aquilo e você não se sentir diferente. Então eu acho que eles apostando no técnico, eles ainda pegam muita gente por muito tempo. Agora você tocou no assunto de Mad Max, você acha que o roteiro foi mal desenvolvido? Desse último do Furioso? Não acho que foi mal desenvolvido. Eu acho que, inclusive, ele complementa muito bem o Estrada da Fúria. Que é uma personagem que no Estrada da Fúria ficou mais ou menos como personagem secundária, e ela era uma personagem profunda, né? A Furiosa. Então aqui ela foi bem desenvolvida pra caramba. E as sequências de ação do Mad Max, cara, é uma coisa que, assim, é diferente de qualquer outra coisa. As coreografias, as explosões, as cenas épicas, eu acho que o Mad Max, ele cria uma coisa que é um fenômeno, sabe? Tem coisa do Mad Max que você não vai esquecer nunca e que vai ficar marcado nas gerações por muito tempo. Como, por exemplo, a cena da guitarra em Estrada da Fúria. A coisa que é inesquecível, que ninguém nunca tinha visto e que, sabe, o cara teve lá a genialidade de colocar isso no roteiro, falar, eu quero desse jeito aqui. O estúdio aprovou, fez do jeito que ele queria e foi uma coisa que foi extraordinária. É uma visão muito única, né? A forma como o filme é layoutado, até o frame rate, né? Que eles dão aquela brincadinha, né? De acelerar o filme e de não ir o frame rate. Aí fica muito sinistro, né? E eu vi muita gente criticando o Furiosa, falando que as coisas meio que acontecem rápido demais, às vezes as coisas são resolvidas fáceis demais, né? Então, tipo, né, vou dar um spoilerzinho, né? Tem toda uma perseguição, aí depois ela consegue do dia pra noite pegar o cara com uma facilidade muito grande. Qual a sua percepção em relação a isso? Cara, eu acho que é o estilo do Mad Max mesmo. O Mad Max sempre foi, assim, muito dinâmico, entendeu? São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Assim, fácil não foi pra ela, né, pegar o cara. Ela passou por muita coisa lá. Mas eu entendi o que você falou, que, tipo, do dia porque ela decidiu ir atrás dele realmente, sozinha, com esse único objetivo, ela conseguiu. E passou o filme inteiro com ódio, e aí, do dia pra noite, eu vou peguei. Entendeu? Entendi. Eu acho que isso é mais uma característica do Mad Max mesmo. Ele é muito dinâmico, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E, sabe, eu fui ali, aconteceu isso, aí eu tive que voltar. Porque no Furiosa acontece muito isso. Eles vão com o caminhão pra buscar combustível, pra buscar, né, armamento no lugar. E aí, dando certo ou dando errado, eles voltam pra cidade. Esqueci o nome da cidade. Eu esqueci também. Eles voltam pro lugar de origem deles e já tem que voltar de novo lá pra resolver o que eles deixaram pendente. É sempre essa coisa de, tipo, indo e vindo e resolvendo as coisas tudo muito rápido. E eu acho que eles também quiseram focar muito na história da Furiosa, né? Na lenda da Furiosa. Então, toda pessoa... Quando você fala de uma lenda, você tem um aspecto que fica mistificado, né? Então, quando você vai falar de uma... sei lá, igual do Viking lá, como é que é o nome do personagem principal? Ragnar. O Ragnar. Né? Você tá falando de uma lenda, de uma pessoa que existiu, só que muita coisa foi inventada, né? Então eu acho que ele tem esse aspecto meio fantasioso propositalmente, assim, né? Porque a gente tá falando de uma lenda viva que é a Furiosa, né? Naquele universo. Sim. E como, assim, o final ele é tecnicamente conhecido, né? As pessoas elas apostam no meio do filme, mais no desenvolvimento. Entendeu? Aquilo lá é importante.
não é tão importante assim se ela realmente, né, concretizou a vingança dela ou não, tanto que o filme deixa isso bem aberto, né? Claro que ela encontrou ele lá, mas o que ela fez com ele, o filme não mostra. Não mostra se matou rápido, se matou devagar, se deixou de matar, porque o importante ali não é aquilo, é mais a trajetória dela e o que ela passou e a construção da personalidade dela com todos os traumas, com todos os problemas enfrentados até chegar no ápice, que é realmente quando ela consegue capturar o cara. E quando a gente fala de personagem feminino, porque tem uma busca muito grande dos filmes de construir personagens femininos fortes, né? De quebrar aquele estereótipo da princesa indefesa. Então, tá cada vez mais comum isso, né? E muitas vezes isso é colocado muito forçando a barra, de uma forma que a gente fala assim, pô, né, essa personagem aí, ela tá chata, ela, né? Então, assim, a gente vê muito isso nos filmes da Marvel, que a mulher não passa por um processo de dificuldade de ser inferior para se tornar superior, né? E o que cativa, os personagens que são cativantes, todos eles têm uma jornada de superação, de ser inferior, muito inferior às vezes, e se dedicar ao máximo e conseguir fazer o que ninguém esperava, né? E aí a gente tá vendo os personagens da Marvel que, tipo assim, a Capitã Marvel, pô, a mulher perfeita, ela é a mais poderosa do universo, como é que você vai criar uma história envolvente a respeito dessa personagem, né? Exatamente. É sempre o desafio dessas personagens, muitas vezes, é ser compreendida, né? Que as outras pessoas compreendam tanto que aquela mulher é foda, né? A Furiosa, não, a Furiosa, eles conseguiram trabalhar uma personagem forte, né? Porque ela vive num contexto que é completamente inóspito, assim, não é propício para ela, né? Num contexto de muita violência, ela é uma mulher, é frágil, magra, só que ela consegue se tornar uma mulher muito respeitada, né? Muito valente, guerreira, então foi uma construção legal, né? Foi uma construção legal e, assim, todo mundo passa por traumas, né? Todos os personagens, para eles serem bem construídos, eles têm que ter alguma dificuldade. Até o Superman mesmo, que é tecnicamente, assim, né, o cara perfeito, ele tem força, ele voa, ele faz tudo. O cara, ele é cheio de fraquezas, não só da Kryptonita, que é a fraqueza física dele. Ele é todo traumatizado com essa coisa de pai, mãe, ausente, de ter vindo de outro planeta, de estar sozinho num mundo que não pertence a ele, com pessoas que não são da mesma raça que ele, né, do mesmo planeta que ele. Então, assim, a Furiosa, ela também foi muito construída com base nisso, né? Nas fraquezas, nos traumas dela. Inclusive, enfrentando o machismo também na sociedade que ela vive. Porque ela teve que se fantasiar de homem por muito tempo para conseguir chegar onde ela chegou. Para não ser vítima de violência, né? De estupro. Então, assim, qualquer personagem, sendo ele masculino ou feminino, quando ele é, assim, 100% bom, 100% foda, 100% forte, que ninguém pode fazer nada com ele, acaba caindo meio na mesma chatice, sabe? De tipo assim, tá bom, já sei que nada é páreo pra ele, mesmo que ele vai chegar no final, vai conseguir o que ele quer, sem nenhuma dificuldade. E o que eu acho muito interessante também nessa personagem, na personagem Furiosa, é que a nossa força a gente não diz, né? A gente simplesmente é. Então, ela não fala isso como nas personagens que eu falei da Marvel, né? Eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Mas você vê você vê a fragilidade do corpo, mas você vê no olho dela uma força absurda, né? Então, e tem coisa mais cativante que isso? Não tem jeito. A menina, você vê uma menina fraquinha, mas... E a atriz que interpretou a Anna Greyjoy? Anya Taylor-Joy. Anna Taylor-Joy. Ela foi a atriz perfeita, porque ela tem um olho muito grande, muito expressivo, né? Então você via dentro do olho dela uma raiva que impulsionava ela e que agora foi um filme que foi mal recebido, é um filme que flopou. Pois é, até hoje, sinceramente, eu não entendo como que esse filme flopou, porque eu achei um dos melhores filmes de 2024, sem nem preciso nem pensar duas vezes. Eu acho sim que ele tá à altura do Estrada da Fúria. Eu acho que a única coisa que deixa ele inferior é que ele foi lançado depois. Então aí, consequentemente, ele vai perder um pouco da originalidade, porque o anterior foi algo que ninguém nunca tinha visto. Por mais que tenham tido 3 filmes do Mad Max antes do Estrada da Fúria, o Estrada da Fúria foi muito original, foi muito diferente do que o Mel Gibson tinha feito com o George Miller nos 3 primeiros filmes. Pô.
Eu acho que, do ponto de vista de criação de mundo, de trabalhar uma linguagem única, os dois são tão bons quanto. Mas do ponto de vista de personagem, a Furiosa é melhor. Ela é mais desenvolvida, mais bem desenvolvida. Muito mais bem desenvolvida, muito mais forte. Eu fiquei completamente cativado com ela, né? É isso que a gente cai muito no conservadorismo aí, né? Porque a gente que é crítico, a gente vê muito filme antes da estreia. E aí, por a gente ver o filme antes, né? Às vezes postar lá, comentar, começa a aparecer propagandas do filme pra gente. E se você olhar os comentários, é todo mundo falando mal por motivos que não fazem sentido e porque mesmo se fizesse, a pessoa nem assistiu o filme. O quê? Como que... Por exemplo, da Furiosa. Quando eu assisti Furiosa, eu fiquei assim, cara, acabei de assistir um dos melhores filmes da minha vida. Aí apareceu uma propaganda da Warner e eu fui entrar nos comentários e são coisas tipo assim, nossa, agora tem a Mad Max mulher. Não, mas sentido. E aí, querendo ou não, isso infelizmente contribui para o filme ser mal visto. A verdade é que a internet deu voz para muita gente que não merece, né? Então, e eu fico impressionado com uma coisa que ela é muito estranha na minha forma de ver, que é o seguinte, o filme, ele é tão bem produzido, ele se preocupa com tantos detalhes, às vezes que são praticamente invisíveis, né? Micro detalhes, assim, né? que afetam toda a experiência que a gente tem e muitas vezes ele é julgado por coisas completamente imbecis, né? Sem fundamento nenhum. Então, uma coisa que eu percebo é o seguinte, se a gente voltar 500 anos atrás, a gente tem muito mais capacidade de fazer as coisas hoje como sociedade. A gente pode ir para o espaço, a gente pode voar, a gente tem eletricidade, a gente se grava, a gente conversa com pessoa que está do outro lado do mundo em um clique. Então, assim, como sociedade, a gente é muito mais inteligente e capaz. Mas como indivíduos, a gente continua sendo tão limitado como uma pessoa de 500 anos atrás, né? Então, é uma coisa assim que a gente, por causa do empirismo, do pragmatismo dos negócios, né? Do algoritmo de troca que a gente usa para se orientar, né? E por causa também que a gente vai validando alguns conhecimentos que são transmitidos de geração em geração, a gente consegue fazer isso. Mas nunca teve um afastamento tão grande entre o que a sociedade pode fazer e o que o indivíduo e a capacidade individual de cada pessoa, né? Então, quando a gente fala de um cinema, a gente vê esse contraste, assim. Uma mega produção com, né, atenção a mínimos detalhes e o julgamento de pessoas que não entendem nada, né? Ô Pedro, você já foi convidado para assistir Divertidamente 2. Queria que você falasse o que você achou do filme. Isso, então, né, a Disney me chamou pra assistir ontem, e aí eu tava com o pé atrás, porque, né, tem muitas animações de diversos estúdios que estão tomando sempre as mesmas fórmulas, os mesmos caminhos, e eu tava um pouco receoso de Divertidamente ser um pouco isso, entendeu? De se aproveitar de um filme que fez muito sucesso pra contar a mesma história repetidas vezes, enfim, e eu fui muito surpreendido. Eu amei o filme tá excelente, é o retrato mais humano que eu já vi de como funciona a cabeça de um adolescente, sabe? Não tem como você não se identificar com as novas emoções entrando na nova fase da vida, muitas mudanças, muita coisa na cabeça, você tem que tomar decisões que antes você não tinha que tomar, então, às vezes eles têm um conflito de interesses com você mesmo, tem que se decidir rápido, e isso tudo é mostrado de uma forma bem humana e bem divertida no filme. Tanto que eu acho que é um bom filme para preparar as crianças que estão entrando nessa fase. É muito interessante mesmo. Até pra gente também, né? Eu sei muito do primeiro filme, não vi o segundo ainda. Mas ele fala muito sobre, né? Ele personifica as emoções e aí a gente vê qual a natureza de cada uma, né? E como que a gente usa isso. E essa personificação das emoções faz até a gente ter empatia pelas próprias emoções, né, cara? Emoções que a gente julgava como ruins, né? Como a tristeza, por exemplo. Elas até... A gente vê a importância delas, sabe? Não existe felicidade sem tristeza, por exemplo, cara. A raiva também tem o seu papel fundamental, tem coisas que a gente só consegue fazer, né, movido na força do ódio. Mas assim, todas as emoções, elas têm o seu lado positivo. E a gente entender a motivação dos personagens dessas emoções no filme traz um pouco de consciência
de como que funciona isso dentro da nossa cabeça. Eu fico impressionado como é que filmes como esse, Divertidamente, também teve o Soul, né? Como eles, dentro de uma roupagem mais infantil, eles têm uma mensagem extremamente profunda. Em contraste com filmes que têm, às vezes, uma roupagem adulta, tem sangue, tem arma, mas que é de uma infantilidade, uma imaturidade absurda. Incontáveis filmes, só desse jeito. Para um público, uma falta de inteligência, ou pessoas, às vezes, que têm inteligência, mas querem desligar o cérebro lá e ver um X lá para dar uma descansada. Cara, nossa, e eu vou confessar aqui uma coisa, que eu tava, por mais que eu estivesse gostando muito de Divertidamente 2, enquanto eu tava na sala de cinema, eu tava muito receoso com o final. Uhum. E, pra mim, acabou do jeito que tinha que acabar. Pra mim, não tem um final melhor pra aquele filme. Entendi. Agora, eu queria que você falasse os melhores filmes que você assistiu na vida. Nossa. Sim. Fala... Não pensa muito, não. Fala o que seu coração mandar. Tá bom, pro coração mandar. Primeiro, Requiem para um Sonho. Aham. Não sei se você já assistiu o filme do Darren Aronofsky, que é o diretor de A Baleia, que foi o último filme dele. É um filme... A Baleia tá no meu top 5. Nossa, Baleia é muito bom, cara. Esse, você vai gostar desse, então, que é um filme... Ele fala sobre vícios, no geral, e a abordagem dele é muito... Cara, é muito... Parece um filme de terror que você tá assistindo. Não tem como você não se sentir angustiado vendo todos os vícios e todas as provações dos personagens. O filme ele é dividido em 3 fases, 3 capítulos, né? Que é verão, outono e inverno. A primavera, que é tecnicamente a estação mais bonita, né? Que é onde tem as flores, né? Que é a coisa mais linda que existe, não tem no filme. Pra você ver que o filme, assim, é só tristeza atrás de tristeza, só tudo piorando por causa dos vícios dos personagens e eles tentando sair, não conseguindo, é uma coisa, assim, desesperadora. Em segundo, eu vou falar Mulholland Drive, do David Lynch. Pra mim é um dos melhores suspense com mistério que eu já vi na minha vida. Tem muitos que são excelentes, mas esse é um dos filmes pra mim e eu me sinto honrado de ter entendido esse filme da primeira vez que eu assisti, porque é um filme muito complexo e eu ainda não entendi tudo. É aquele filme que cada vez, quanto mais você for assistindo, mais você entende e mais você assiste ele de outro jeito. Eu acho que não tem como você assistir nenhum filme 2 vezes da mesma forma. E esse filme é uma prova disso. Terceiro lugar, vamos vir para o mais recente. Eu falaria After Sun, da 24, que para mim é um dos filmes que mais retrata ali a depressão da melhor forma. Inclusive, você sente empatia não só pelo pai que está passando por essa fase, mas também pela filha dele que está ali com toda a sua inocência, iluminando a vida dele e também sem entender o que está acontecendo. Para ela, que ele lá está sendo o melhor fim de semana da vida dela. E para ele também, mas ele está enfrentando várias questões internas que ela não vai entender até ela se tornar adulta e, né, futuramente fazer o filme. Porque o filme ele foi dirigido pela própria personagem, baseado numa história real. Inspirado, no caso. Falei 3, né? Esse aí você ficou até com o nó na garganta. Quarto filme, vou citar uma das minhas maiores paixões, que é Senhor dos Anéis. O primeiro filme, inclusive, que é A Sociedade do Anel. Eu acho que toda a saga de Senhor dos Anéis, os três filmes, é um dos retratos mais fiéis de amizade que eu já vi na minha vida. Cara, eu acho que se você tem um amigo ali, igual o Frodo tem o Sam no Senhor dos Anéis, você não precisa de mais nada, cara. A lealdade de um pelo outro ali é uma coisa que, assim, eu nunca vi em nenhum outro filme. Eu acho o terceiro retrata ainda mais isso, no sentido de, né, naquelas... Todo mundo já viu o final, né, mas... Senhor Frodo, eu carrego você, né? Não tem nada que explique. Aquela cena lá é uma das mais tocantes da história do cinema. Também acho, concordo plenamente. E eu tô abrindo mão de filmes clássicos aqui, que eu acho também que são, né, melhores, mas eu tô meio que levando o quesito pessoal mesmo. E aí, em quinto lugar, eu vou falar um filme que foi um dos filmes que mudaram minha vida, que é Sociedade dos Poetas Mortos. Nossa, cara, esse filme, assim, é um filme que eu acho que toda pessoa deveria assistir. Sabe, é um filme que traz a poesia, que traz a literatura pra dentro do cinema. Muitas pessoas fazem isso, mas muitos filmes fazem isso, né? Mas isso eu acho que trouxe de uma maneira mais memorável. Eu assisti esse filme na escola, inclusive, no meu último ano do ensino fundamental, que foi a escola que eu passei a minha vida inteira. Então, teve um significado muito importante pra mim. Só filmaço mesmo. Sociedade dos Poetas Mortos me tocou muito também. Minha mãe
foi professora de letra, foi professora de português, ela fez um livro de poesias. Então, eu devo muito essa minha aptidão artística, essa sensibilidade à minha mãe, né? E esse filme me lembra muito ela, né? Então, essa noção de que a arte, ela é extremamente importante para o ser humano. Ela é, assim, é o que dá sentido às coisas, né? É o que faz com que as coisas... Todo o resto é só um processo, mas o que você vê realmente, a beleza que você extrai é através da arte, né? Conseguir ver beleza nas coisas, eu acho muito legal. Foi uma coisa que a gente sentiu muito na pandemia, né? Bom, no começo da pandemia, que fecharam os cinemas, que fecharam tudo, a pessoa foi ficando sem opção do que assistir, do que consumir de arte, teatro, etc. E a gente foi percebendo a falta que a arte faz na nossa vida, né? E eu acho que quanto mais pessoal for o projeto, melhor ele é. Quanto mais o diretor ou o realizador ali conseguir transmitir o que ele sente para dentro da peça, para dentro do filme, para dentro do livro, torna isso melhor e mais original. Você acha que as pessoas têm perdido progressivamente essa capacidade de... essa sensibilidade, essa capacidade de empatia, de ver o outro, de transmitir sentimentos também? As pessoas, principalmente a nova geração, tá vindo muito, né? Parece que não tem alma dentro. Cara, acho. Não sei se isso é uma consequência de algo de redes sociais, de arte, do que for, mas eu acho sim. Inclusive, eu tive uma experiência com isso na faculdade, que eu achei assim as pessoas muito... Hoje em dia cada vez mais as pessoas estão sendo mais individualistas. A pessoa só pensa nela mesmo, o que é benéfico para ela, e no máximo que ela pode tirar vantagem do outro. Sabe? Não acho que a empatia esteja acabando, mas acho que ela tem estado em falta. Agora, Pedro, você é um roteirista também, e eu queria que você falasse do seu processo criativo. Cara, eu acho que a maioria das minhas ideias, elas vêm do nada, mas o que vem do nada, claro que não é a ideia completa, é uma faísca de alguma coisa que aí você tem que desenvolver. Eu desenvolvo muito antes de dormir. O processo criativo, a maioria das minhas ideias, da minha criatividade é à noite. Eu costumo dormir muito tarde, 2, 3 horas da manhã, dia de semana mesmo. Então, essa hora ali, antes de dormir, é uma hora que eu costumo absorver mais coisa e tentar relacionar com a minha vida, sabe? Acho que isso é importante também. Porque por mais que você não vá fazer um filme sobre você, todo filme tem uma carga pessoal. E é importante você conseguir relacionar a arte com alguma coisa que está dentro de você, porque assim você vai conseguir expressar melhor o que você quer. Às vezes, não é só colocar lá no roteiro, por exemplo, que o personagem está triste, que o personagem está isso, está aquilo. Você tem que conseguir fazer o ator, a pessoa que for interpretar, entender exatamente o que você está sentindo, para representar esse sentimento. Então é muito importante você conseguir relacionar coisas, aspectos, vídeos que você vê, né, filmes que você vê, com coisas da sua vida. Um bom roteiro, ele demonstra sem falar, né? E aí que tá a beleza das coisas, né? Exatamente, né? Que coisa que também a gente volta aí na Furiosa, que a Taylor-Joy interpretou o filme todo com o olhar, praticamente, né? Eu vi uma notícia que ela tem menos de 30 falas no filme. Pô, é uma coisa que, assim, se ela não entender ali, se o roteiro não for bom o suficiente pra fazer ela entender a personagem, as motivações do personagem, as tristezas, as dores, ela não vai conseguir interpretar sem falar, entendeu? É uma coisa que, assim, ela não precisa hora nenhuma falar, eu tô com raiva, eu quero vingança, eu quero matar fulano, eu quero, sabe, vingar a morte da minha mãe, fazer não sei o quê. Ela não precisou fazer nada disso. Só pelo olhar dela, você já sabia o que ela tava sentindo. Agora eu queria que você falasse, assim, desse exemplo recente de roteiros que são mal desenvolvidos. Tem uma lista absurda, né? Mas queria, assim, filmes recentes que tiveram até um certo destaque, mas que o roteiro é de lascar. Posso dar exemplo do Godzilla e Kong, sabe? Eu acho que a maioria dos filmes que o roteiro é ruim é o objetivo mesmo, sabe? Não de fazer um roteiro ruim, mas de dar foco em outras coisas, entendeu? Por exemplo, o Godzilla e Kong, eu acho que, se não me engano, ele foi gravado para IMAX, então, assim, o foco deles nunca foi o roteiro, foi ter uma experiência mesmo, foi juntar 2 personagens icônicos da cultura pop e do cinema
para se combater, depois para se juntar com um mal maior. Então, assim, o roteiro mesmo, a importância dele ali não é desenvolver personagem, não é desenvolver sentimentos, nada, é manter a atenção do público naquilo ali, com base nos efeitos especiais, né, nas batalhas, nas coisas, para o público curtir a ação. Eu tenho a impressão que esses filmes, eles são produzidos a partir das cenas, né? Então eles falam assim, ó, vai ter que ter essa cena, vai ter que ter essa outra. E aí o roteiro meio que vai juntando, né? Contornando isso. Então fica claro que alguns filmes fizeram isso, né? Um que eu percebi bastante isso foi Velozes e Furiosos 10 agora. Você vê que tem que ter uma cena com todo mundo lá juntinho, falando família, né? Aí depois tem a cena do carro virando Transformer. Eu queria agora que você falasse do Lunes Mal Assombrado, que foi uma experiência que a gente realizou aqui em Belo Horizonte, você foi também. E é uma experiência completamente inovadora, porque envolve gamificação, né? Envolve efeitos especiais, envolve filme, envolve susto, mas então eu queria que você falasse como é que foi para você. Cara, pra mim foi uma experiência realmente muito interessante, porque a gente vê elementos do cinema presentes nessa experiência, de jogos também, né, cara? A diferença de jogos para cinema, assim, a maior diferença é que nos filmes você vê o personagem fazendo alguma coisa. No jogo você já sente isso mais, no jogo de videogame, porque você tá controlando o personagem. Então, você que tá tomando ali as ações dele, você que vai ter que lutar, você vai ter que enfrentar, mas mesmo assim, você tá sentado conduzindo o jogo através de uma tela. E essa experiência foi como se você estivesse lá, como se você estivesse vivendo aquilo. Inclusive, todos os personagens, todo mundo, os atores muito bem caracterizados e muito bem presentes e profissionais no papel. Então, não adiantava você fingir que aquilo era uma simulação, porque ninguém ia concordar com você, entendeu? Se você estivesse lá, você podia se forçar a estar fora do ambiente, tipo assim, é só uma experiência e tal, mas ninguém colaborava, entendeu? Todo mundo estava lá por aquilo, então você ia sentir aquilo, querendo ou não. É uma experiência muito imersiva. Você só ia conseguir sair do lugar se você achasse, né, as peças que você precisava lá para desvendar o quebra-cabeça, você tinha que desvendar mistério, e ali não é controlando, é você vai ter que ir lá. A gente teve que passar por tirolesa, escaladas, então assim, é uma experiência mais próxima da realidade, assim, dentro de um universo cinematográfico, de um universo fantasioso que a gente pode ter, e eu acho isso muito importante, tanto para a cultura mesmo, para jogos de videogame, tanto para jogos tanto para filmes, e tem uma diferença que a experiência mais próxima que eu tinha achado disso era o RPG de mesa, né, que é uma coisa ali que você interpreta um personagem e você tem que ter uma atuação lá. Só que mesmo assim, a maioria das coisas do RPG de mesa tem base na imaginação. E na experiência do Loomis, não. Você estava vivendo ali realmente aquilo. Tinha bruxas, tinha personagens que te puxavam pra... prendiam. Não tinha como sair, entendeu? Se você chegasse lá e tentasse ao máximo tirar onda com os personagens, com os atores, eles não iam comprar a sua ideia. Exatamente. Só para contextualizar, Lunes é um salão de festa infantil em Belo Horizonte e a gente transformou ele numa casa mal assombrada. E aí, quando a pessoa entrava, ela tinha contato com a história daquele lugar, né, que foi dominado por fantasmas, né? E aí a pessoa, uma vez que ela entrava, ela não conseguia sair, a não ser se ela completasse a missão, né, de achar os artefatos que iam permitir elas, né, sobreviver, sair daquele ambiente viva. Então, era um game realmente, né? Era um game, então assim, a gente tinha as cenas que eram como se fossem cutscenes dos games, e tinham os personagens que eram como se fossem NPCs, né, que eles ajudavam, alguns atrapalhavam, alguns roubavam suas moedas, e foi uma experiência muito bacana, né? Eu acho que as pessoas que estiveram lá gostaram muito. E eu acho que é uma coisa também que a gente não consegue transmitir por palavras. Eu acho que o mais próximo disso para o pessoal entender o que é comparar a experiência com um escape room. Porque no escape room você também tá lá, né, você atuando para conseguir sair do lugar, mas mesmo assim você não tem todo um backstory, você não tem outros personagens. Na experiência do Loomis Mal Assombrado, a gente interagia com outros personagens e a gente também tinha uma história bem construída. Não era só interagir com os personagens, todo o diálogo, todo tinha um processo.
né? Pra gente conseguir sair do lugar. E a experiência também durou muito mais. Se não me engano, a sessão que eu fui, sei lá, umas 2 horas e meia. E dava medo mesmo, né? Nossa, cara, dava, porque tem experiências assim, igual dessas de mansão mal assombrada, que no começo, assim, entra alguém pra explicar e fala, tipo assim, olha, os personagens não vão encostar em você e tal, e aí fica só o pessoal te assustando. No Loomis, não, cara, se você estiver distraído, o personagem ia te roubar ali, roubar as suas moedas de ouro, ia fazer o que pudesse pra te atrapalhar, conseguir seu objetivo, e isso torna a experiência muito mais valiosa. Agora, você tocou num ponto de vista de sentir, né? Do sentir. E eu observo que, trazendo a conversa de novo para os filmes, que muitas vezes as pessoas não gostam de algum filme por causa que elas estão preocupadas demais elas racionalizam demais as coisas, né? Elas não conseguem sentir o filme, né? Porque o filme, antes de tudo, é um sentimento, né? Tudo, a coloração da cena, a música, tudo é feito para você sentir. Então, por exemplo, eu tive um amigo que ele foi ver Mad Max e falou, não gostei, o roteiro não trouxe nada de novo, não trouxe nenhuma reflexão, tal, tudo. E a pessoa, tipo assim, né, como é que ela não sentiu toda aquela loucura, né? Então, é um outro movimento que tem acontecido também, as pessoas ficarem muito frias, assim, perderem a capacidade de entender a nuance, às vezes, de uma música, né, de sentir um filme. Como é que você vê isso? Pois é, isso tem a ver também, eu acho que com a expectativa. As expectativas acho que atrapalham muito, porque o filme ele não tem que ser o que você espera. Ele tem que ser o que eles querem que seja, assim, né? Ok, que eu não tô falando que o filme tem que ser ruim ou tem que ser bom, mas, por exemplo, você vai assistir um filme de terror, jump scare, esperando sentir medo e não susto. Você que tá errado. Não quer dizer que o filme é bom e que você tem que achar ele bom. Mas você tem que ir com a expectativa alinhada com o filme. Senão, vocês não vão... Você não vai entrar em conexão com o filme, cara. Tem que saber o que te espera. Ou então, não saber e não esperar nada. Porque senão você vai sair decepcionado, o filme sendo bom ou sendo ruim, ele vai te decepcionar. E eu acho que isso aí que você tocou, eu achei muito boa essa resposta. E eu acho que esse ponto que você tocou, ele volta de novo na questão das redes sociais, sabe? A gente está cada vez mais acostumado a ter exatamente o conteúdo que a gente quer, no tom que a gente quer. E a gente está cada vez mais perdendo a oportunidade da gente soltar o corpo, né? Soltar o corpo e ver o que o filme tem a apresentar pra gente, né? A gente só quer consumir mais do mesmo. E isso leva uma fadiga também, né? Tem muito filme que você vai assistir a primeira vez, você não gosta, você resolve dar mais uma chance, realmente se soltando, se deixando levar pela experiência, entendeu? Eu acho que você não pode ir no cinema com a mente fechada. Você tem que ir com a mente aberta. O filme é um filme de ação, você não vai, assim, filme de ação que é focado na ação, você não vai pra ele esperando uma reflexão, esperando outra coisa. Você tem que ir com a mente aberta pra sentir aquilo que o filme quer te proporcionar. Eu falei que Requiem para um Sonho é um dos meus filmes preferidos. Inclusive, foi o primeiro filme que eu citei, sem pensar. E esse filme eu tive que assistir 3 vezes. Eu não consegui assistir ele das 2 primeiras vezes que eu tentei, porque eu achei um porre. Eu achei um filme muito chato. Eu não conseguia. Eu começava a falar, não é possível, esse filme é muito ruim. Tirava. Aí eu via mais gente falando, não é possível, eu vou ter que dar outra chance que eu tô assistindo errado. Ia lá, tentava de novo, não me desse esse filme. Até que eu cheguei e falei, não, cara, eu vou aqui tirar todas as minhas distrações, tirar meu celular de perto, eu vou sentar e eu vou assistir o filme, até o final. Se for ruim, eu vou saber, se for bom, eu vou saber também, mas eu quero sentir o que o filme tá querendo me falar. E aí, nisso, eu assisti um dos melhores filmes da minha vida, que se eu tivesse desistido da primeira oportunidade, eu não conheceria. Tem uma propaganda muito boa, eu acho, que passa antes durante os trailers dos filmes, tá? Que se eu não me engano, da Plick Channel, não sei. Que ele mostra várias cadeiras, né? Aí uma cadeira de criança na escola, né? Aprender, depois uma cadeira de rodas, reaprender. O significado que cada cadeira tem. Uma cadeira de um executivo simbolizando poder. E uma cadeira elétrica significando fim, né? Uma cadeira de bebê significando começo. E a cadeira de cinema, onde você pode sentir todas as emoções. Eu acho que aquela propaganda a melhor do mundo, né? Mas é isso, né? Você tá lá para soltar o corpo e para se permitir viver outras perspectivas.
E isso é um benefício tão grande que o cinema traz e é uma coisa tão positiva para a sociedade, porque é você ter a oportunidade de ver outras perspectivas e se abrir para aquilo, né? Você, às vezes, não está lá vivendo o que um refugiado está, né, tá vivendo. Mas você, quando você vê, você entra naquele mundo, você fala assim, poxa, que situação difícil, né? Às vezes você não é homossexual e tá gordo porque né, você é massacrado por toda uma sociedade que te julga, desde a igreja até sua família, até sua filha, e você se autodestruiu como no filme A Baleia. Só que você, por algum momento, você se coloca na pele daquela pessoa e você fala assim, poxa, né, como que a gente é mal, né? Então a gente se toca pro outro também. Então, assim, o cinema é tudo que tá faltando pro mundo. Exatamente, as pessoas descem o foco pro cinema, pro que ele realmente é, sabe? A arte tem muita capacidade de mudar uma pessoa, cara, de fazer você enxergar a dor do outro, de crescer empatia na sociedade. Só que muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Ou então tratam o cinema como qualquer coisa, sabe? Eu acho que realmente posso ser, né, tá parecendo até meio extremista aqui, mas eu acho que quando você vai assistir um filme é importante você se desligar do mundo real, sabe? Prestar atenção naquilo que a arte tá te passando. Vamos trocar 2 horas de Instagram na semana por 2 horas de cinema. Acabou. Você já vai ser uma melhor. Com certeza você vai ser uma pessoa melhor, mais sensível, mais, mais inteligente, mais, né, mais capaz também. Vai te fazer muito bem. Sem falar que, querendo ou não, a internet é tóxica, né? Bastante. Então a gente acaba consumindo muita coisa que faz mal, mesmo sem querer. Eu gosto de produzir conteúdo para a internet, mas eu tenho muito medo dos comentários e de me levar, né, pelos comentários. Então, assim, eu vejo os que são legais, às vezes vejo até alguns que não são legais e tento responder de uma forma positiva, que às vezes eu estou gerando um impacto positivo na vida daquela pessoa. Mas tem muita coisa lá que não vale a pena, né? Tem muita coisa, muita... Como é que fala? Muita expressão de ódio, cara, na internet, coisa que não faz sentido, sabe? A pessoa não tá... Primeiro que a pessoa que tá ali disseminando ódio não conhece, geralmente, a pessoa com quem ela tá falando. Não tem a menor ideia do que a pessoa tá passando. E nem isso, não tem embasamento, sabe? E isso é uma coisa que acontece muito. Você vê, às vezes, o cara faz um conteúdo mó legal, e aí você vai ver os comentários que estão falando mal do cabelo dele. Tipo assim, pra quê? Vai te ajudar em quê, entendeu? Então é isso. Ô Pietro, um prazer conversar com você hoje. Eu acho que se tivesse na internet mais pessoas como você e menos pessoas que passam o dia inteiro filmando a cara, descendo elevador, subindo elevador, tirando foto da bunda, da bolsa, do carro, o mundo seria muito melhor, né? Então, que bom que você faz a sua parte para a construção desse novo mundo que a gente quer. Obrigado. Prazerão conversar com você também. Prazerão ter essa conversa que a gente levanta mais ainda a moral da arte e a importância dela na sociedade. Obrigado.